O Paulo é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Cachoeira Paulista é uma cidade de 35 mil habitantes. Infelizmente, não tem tantas vagas, né? No entanto, é o reflexo. As pessoas estão procurando porque as pessoas estão precisando. Enquanto responsável pela pasta de desenvolvimento econômico, o que está sendo feito para gerar emprego para essa população? Essa é uma resposta complicada, difícil, mas vamos lá. O desafio da pasta está em atender a expectativa das pessoas. Essa expectativa por trabalho, por geração de renda, por oportunidades. Cachoeira Paulista é um município que tem o nosso viés econômico definido. A gente tem o viés econômico de trabalhar com turismo. Trazer empresas para Cachoeira é uma situação que hoje não é, falando de uma forma bem realista, não é uma possibilidade factível nesse momento. A gente já conversou aqui, eu estava te explicando, o Vale do Paraíba como um todo, que é a região do país que, a princípio, é a mais industrializada, a gente está passando por um processo de desindustrialização. Essa desindustrialização é o reflexo da gente ver que a Comil fechou as portas, que a LG encerrou a atividade em Taubaté, que a Ford encerrou atividades. Então, trazer para cá empresas que vão criar indústrias, montar uma indústria em Cachoeira de forma efetiva, isso é um desafio gigantesco. O que a gente tem feito hoje? Nós estamos buscando qualificar os nossos jovens, qualificar os cachoeirenses em cima das demandas de mercado que estão surgindo. Essas demandas de mercado hoje, elas envolvem principalmente a atração de vagas de emprego na área de serviços. Então, por exemplo, essa vaga está dentro da área de serviços, essa já que gerou. E a procura demonstra, inclusive, que a gente tem pessoas interessadas nisso. Nós conseguimos cursos de qualificação que vão ser ofertados às pessoas. Esses cursos são online, então a maioria deles a pessoa não vai ter custo para fazer e ela vai conseguir fazer esse curso dentro do ambiente que esteja mais confortável para ela. As pessoas que não têm acesso a isso, a gente está batalhando e eu acredito que dentro desse ano eu consiga montar uma sala. Essa sala vai ter alguns computadores com internet dedicada lá, para que as pessoas consigam ir nessa sala e fazer o período que ela precisa para o curso, para ela se qualificar. Esses cursos, hoje em dia, eu não tinha te falado isso antes. A gente tem aí uma aposta em cima de um curso que vai se chamar Cachoeira Tech. O Cachoeira Tech vai gerar a oportunidade de muitas pessoas fazerem um curso de programador de sistema. Programador, não é usuário. A pessoa vai aprender a fazer programação. Esse curso, conforme ela for andando dentro do curso, o que vai acontecer? Ela vai começar a receber problemas reais das empresas de tecnologia do Vale do Paraíba. Esses problemas reais que as empresas têm, dentro da expertise de quem estiver fazendo o curso, se ele conseguir começar a resolver de uma forma satisfatória, a empresa vai receber todas as respostas dele. Ele já está se qualificando, ele está fazendo um teste sem perceber. Em alguns casos a empresa já o admite, ele já vai passar a trabalhar para essa empresa de dentro da casa dele, no caso dele estar fazendo esse trabalho lá. Ô Paulo, inclusive, esse projeto é um projeto muito legal, eu conheço, né? Você está me dizendo que vai ser instalado aqui, mas eu já conheço né, propostas semelhantes. E isso é a longo prazo, né? Porque eles passarão por uma formação, eles aprenderão para depois começar a prestar serviço. Sim. E a curto prazo? Tendo em vista, por exemplo, que nós temos cursos de programação aqui em Cachoeira, na ETEC, que lá formam 40 alunos a cada 6 meses. Né? Então, a cada um ano, nós temos 80 profissionais e que não tem para onde ir. Será que também esta formação, que é muito importante, mas
se não tiver o horizonte, se as pessoas não conseguem se estabelecer no mercado, partindo da premissa que também temos profissionais sendo formados agora nessa área? Nós temos, na verdade, a gente precisa enxergar o espectro das possibilidades, a gente precisa aumentar, enxergar um pouco mais fora. Então, por exemplo, uma dica possível hoje, e que a gente vai buscar junto à Valéria lá no ETEC. Iniciou-se 2 cursos segunda-feira agora. Nós estamos dando apoio. Eu combinei inclusive uma visita lá junto ao prefeito para prestigiar as pessoas. O primeiro curso, os 2 primeiros cursos, um de marketing digital, que é uma coisa que as pessoas têm hoje uma facilidade, e se você tiver um celular, você está apto a prestar a se aprimorar e prestar esse tipo de serviço. E o outro foi por técnicas de atendimento, que vai qualificar pessoas dentro de um ambiente de perfil nosso. Nós temos muitas pousadas, nós temos a Canção Nova aos poucos retomando, nós temos a possibilidade de se abrir novas oportunidades com novas pousadas aqui em Cachoeira. E a intenção nossa, num futuro, é a seguinte: eu já vou pedir para ela direcionar para cursos para a gente atender o que está por vir. Nós temos um hospital regional que vai ser instalado a poucos quilômetros, a questão de 6 minutos do centro de Cachoeira, que vai gerar uma demanda por mão de obra enorme. Então, e lembrando que aqui tem o curso de enfermagem, que é um dos melhores do estado de São Paulo, tá, gente? Exatamente. Então, a gente precisa qualificação para as nossas pessoas. Lá vai precisar de tudo, desde a pessoa que vai trabalhar dentro da limpeza, que provavelmente vai ser um serviço terceirizado, mas a demanda por mão de obra vai existir, até um médico especialista que pode ser um residente de Cachoeira. Isso não muda nada. Então, assim, hoje a gente tem que aumentar esse espectro. Cruzeiro também está trazendo um shopping. Sim. Então, está sendo licitado, inclusive, né? Então, a gente tem hoje que os cachoeirenses, eles precisam buscar, e a gente está tentando abrir a maior quantidade de oportunidades, formas deles se qualificarem para estar pleiteando esses trabalhos. Que, se você pensar numa situação macro, ir daqui para Cruzeiro é muito mais fácil e rápido do que você se deslocar. Não precisa mais ser em São Paulo. Dentro de São José dos Campos, sim, você já tem deslocamentos internos que demandam mais tempo e perda de tempo do que se você ir daqui em Cruzeiro para precisar trabalhar. A gente está tentando criar um ambiente em que se enxergue isso. Falar, mas por que não vai abrir isso em Cachoeira? A gente está trabalhando para trazer legalidade dentro das nossas atividades. Cachoeira tem uma fragilidade muito grande com legislação municipal. Essa fragilidade é um empecilho para empresas. Normalmente uma empresa, vamos dizer que uma grande indústria venha para Cachoeira e fala, ó, eu quero me instalar aqui. Vocês têm, como que são as suas leis municipais? Não tem. A gente não tem. Eu não tenho lei de uso e ocupação do solo que vai dar um conforto para que esse cara se instale num local que o município entendeu como adequado. Então, eu até brinquei com você, por exemplo, por eu não ter essa lei, uma empresa, a princípio, poluente ou barulhenta, ela pode comprar o campo do Cachoeira e se instalar no centro da cidade. Eu não tenho como impedi-la. Porque essa lei é a que direciona, ó, a área industrial nossa é para lá, a área residencial nossa é para cá. Entendeu? Então, a gente precisa ter essas leis aprovadas. Deixa eu aproveitar e fazer um adendo, gente. O exemplo que o Paulo deu, não é que o Clube Cachoeira esteja à venda, não. Não, Ele está dizendo claro que não. Se, porventura, uma empresa vier para cá, hoje ela pode se instalar em qualquer lugar, porque não tem uma lei que regule essa questão. Não tem impeditivos que a impeçam de se instalar, mesmo que ela vá, em algum momento, causar uma agressão física, sonora, de poluição, de alguma coisa. Eu não tenho hoje impeditivos para ela dentro das nossas leis municipais. Questão do polo industrial. Polo industrial. O polo industrial ele tá hoje dentro de uma situação de uma demanda judicial. Essa demanda judicial está sendo resolvida da forma adequada.
As empresas que já estão lá instaladas, existe um temor, mas elas não vão sofrer sanções. O procedimento, como foi feito a distribuição para essas empresas ou anteriormente, foi um procedimento que a justiça entendeu como inadequado. Então isso que gerou a problemática toda. Hoje a gente está atendendo uma demanda do Ministério Público para que seja solucionado toda essa questão. A partir do encerramento disso, eu já tenho hoje duas empresas que estão só aguardando isso para entrar. A gente tem que fazer por um chamamento público. Esse chamamento público é um ato administrativo que dá visibilidade para quem quer se instalar e que dá toda a legalidade para que essa empresa se apresente, se coloque como adequada e o município autorize ela a se instalar lá, que vai atender às premissas que a gente tem. Não pode ser uma indicação política, não é dessa forma que é o correto. Então, isso tudo está caminhando e a parte legal de todo aquele bairro, ela também está sendo tratada dentro da questão que eu te falei. A gente tem poucas leis, então nós vamos criar leis que definam, que adequem e que consolidem o polo industrial nosso. Podem acreditar. O meu sonho de consumo é transformar lá num polo de serviços. Em vez de jardim das indústrias, seria um jardim dos serviços. Para que a gente comece a adentrar um conceito de cidades maiores, onde você concentra atividades no mesmo local e aonde os munícipes já sabem, ó, eu preciso de tal serviço. Você já sabe que é lá. Ele já vai procurar lá. Porque lei de uso e ocupação do solo. Saiu da pauta, eu vou te dar um exemplo claro. Nós temos, por exemplo, hoje, serviços que atendem dentro da área urbana, aqui central, que são inadequados. E que aí a gente vai estar tentando abrir a oportunidade para que essas empresas se instalem lá. E aí criem assim, uma demanda de concorrência. Eu vou ter a mesma atividade próxima da outra, e aí para o munícipe é excelente, porque você vai chegar lá e falar, eu quero fazer tal serviço. Beleza, custa tanto, meu prazo é tanto. Ele vai do lado, se quiser, mas pode entender de uma forma como leilão, eu quero fazer tal serviço. Ele vai achar uma situação mais adequada para a questão financeira dele. Ele vai ter essa possibilidade lá. Paulo, muito obrigado. Vou te procurar muitas outras vezes. Tá? Obrigado, eu que agradeço. Diversidade e a informação em destaque.